Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. 9 vereadores da Câmara Municipal de Natal, 10 são candidatos nessas eleições. Por causa do pleito, os horários da Câmara foram modificados. O expediente que antes era à tarde, agora acontece pela manhã. Mesmo com essa mudança, os parlamentares municipais não conseguem cumprir o horário e, para alguns, a casa passou a ser uma extensão de seus comitês partidários. As baratinhas dos candidatos circulam num vai e vem nos arredores da Câmara Municipal de Natal. A com foto e bandeira do vereador e candidato do PT a deputado federal Hugo Manso ficou estacionada em fila dupla próximo à faixa de pedestre, esperando assessores do parlamentar. Nos gabinetes, os mais procurados são os dos candidatos nestas eleições. Tem até fila para atendimento no gabinete de Adão Eridan, do PR. Ele saía da sessão e chegava a passar até 30 minutos conversando com eleitores sobre o pleito na área vizinha ao plenário. O placar mostra, nas primeiras horas, poucos ausentes. 2 horas depois, numa nova chamada, o número de ausências vai crescendo. Tem vereador chegando agora, atrasado, como candidato a deputado estadual pelo PMN, Jacó Jacome. Nós estávamos no gabinete atendendo a população e vamos agora para a sessão. Dos 29 vereadores, 10 estão concorrendo a uma vaga nestas eleições. Por isso que o horário das sessões aqui na Câmara Municipal foi alterado do período da tarde para amanhã, para tentar aí se adequar à agenda dos candidatos. O vereador e também candidato Sandro Pimentel, do PSOL, critica a mudança do horário nas sessões e denuncia que os colegas acabam usando a casa como comitê. Quem é candidato tem que se adequar aos horários regimentais da Câmara, porque, como gênese, nós somos vereadores. Então, tem que primeiro atender ao mandato. Depois, se sobra tempo, é que a gente vai fazer campanha. Se você olhar no pátio da Câmara, você vai ver muitos carrinhos adesivados, inclusive que permanecem à noite e nos finais de semana também. Para o vereador e também candidato do PT, Hugo Manso, é normal a presença de carros adesivados, baratinhas, eleitores, lideranças e assessores em campanha dentro da casa. A circulação de carros de som, de pessoas identificadas com candidatos, se dá nos diversos ambientes da cidade. Nos ambientes que se encontram mais pessoas da política, é natural que você tenha mais, tanto aqui na Câmara como na Assembleia Legislativa. E nós já estamos aqui ao nosso lado com o advogado eleitoral, doutor Eric Pereira. Boa tarde, doutor Eric. Boa tarde, é satisfação, Juliana. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor Eric. Essa situação, a gente sabe que algumas coisas são absolutamente permitidas, que essa questão de circulação não tem nada que impeça isso. Mas o que é que não pode, por exemplo, numa situação como essa em relação à Câmara? O grande fato que você tem aí, Túlio, é que isso não se sustenta uma busca e apreensão. Você imagine se o Ministério Público, se a Polícia Federal ou se os próprios fiscais do TRE resolverem, a partir dessa reportagem, fazer uma fiscalização na Câmara e encontrar material de propaganda. Só o fato de você encontrar material de propaganda numa repartição pública já teria se caracterizando aí uma grande irregularidade. Então eu acho muito temerário, porque há uma linha realmente tênue nisso aí, há a possibilidade do exercício do mandato parlamentar, do atendimento à população, desse contato diário com essa população, mas não é porque é ano eleitoral que você aumente esses contatos e, consequentemente, leve material de propaganda para dentro da Câmara Municipal. Você vai estar praticando, inclusive, uma conduta vedada passível de cassação do registro. Então tem que se ter muito cuidado com o que é que tem dentro da Câmara Municipal, nesses gabinetes, e o que é que está sendo distribuído nesses gabinetes. Se for só atividade parlamentar, aí não tem problema. Deve ser. E em relação à questão do expediente, a gente sabe que o vereador não tem aquele expediente como um trabalhador de bater cartão, mas o que é que pode e o que é que não pode, por exemplo, para o vereador que é candidato nesta eleição, que a gente, depois dessa resposta, a gente também pode estender aí para deputados estaduais e federais. Quem exerce um mandato e é candidato, o que é que pode e o que não pode? Também na Assembleia, né? O que existe, na verdade, é uma irregularidade administrativa muito clara.
esse fato de se usar o termo de que você está em um período branco, que você está num recesso branco, numas férias brancas, o Congresso aberto, a Câmara aberta, mas sem a presença dos candidatos, isso já caracteriza aí uma discussão se há ou não improbidade nesse recebimento do erário, porque eles continuam a receber os salários, os subsídios normalmente, e o expediente não é dado, você tem a caracterização de faltas. O que é que você tem nesse ponto? Nesse instante, você tem que examinar duas vertentes. Uma do funcionário, ele realmente tem que cumprir aquele expediente que é determinado pelo presidente da casa. Então, se ele cumpre aquele expediente de 7-1, de 6-2, isso aí vai depender dessa portaria que vai fixar. Esse funcionário ele tem que estar nesse horário trabalhando na Câmara e não nos comitês de campanha. Já o vereador, ele tem uma obrigação por ter sido delegado, por ter recebido um mandato eletivo de dar expediente diário na Câmara, independentemente dele não bater ponto, dele não ter fixado um horário prévio para ele, mas ele como representante do povo, no mínimo, nas ordens administrativas ou nas sessões administrativas, eles deveriam estar, no mínimo, nessas sessões presentes.